Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao projeto Por Dentro do Texto. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui de novo. No nosso cardápio literário de hoje, falaremos sobre uma autora maravilhosa, ela já está brilhando na sua tela, Carolina Maria de Jesus. Carolina é autora do livro Quarto de Despejo, que tem como subtítulo Diário de uma Favelada. Esse texto, publicado em forma de diário no ano de 1960, está enquadrado dentro do período da literatura contemporânea. Dentro da literatura contemporânea tem uma gavetinha bem pequenininha chamada literatura verdade. E a obra pode ser enquadrada com pode ser classificada com essa nomenclatura também. Por que literatura verdade? Porque nós temos fatos reais na obra, não tem ficção, apenas fatos reais. Se você está estudando esse texto para o vestibular, é extremamente importante a questão da linguagem. A linguagem da autora é coloquial. Entretanto, as anotações que deram origem ao livro Quarto de Despejo foram feitas à mão, à caneta, em cadernos que ela encontrava pela rua. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. E a ortografia dela, com os erros de ortografia, claro, foram preservados na publicação, justamente para dar mais realismo, mais verdade para a história de Carolina. Vamos conhecer Quarto de Despejo por dentro do texto? Por dentro do texto, Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Curta nosso vídeo, compartilhe e principalmente indique para aqueles que gostam de estudar. É por isso que existe o projeto Por Dentro do Texto. Nós vamos literalmente ler trechos do livro e vamos fazer as devidas observações conforme elas se fizerem necessárias. Como falamos agora há pouco, o vídeo, ou melhor, o livro, tem um subtítulo Diário de uma Favelada, porque ele é escrito em forma de diário. Aqui na tela nós temos a primeira anotação que aparece no livro Quarto de Despejo. Ela é do dia 15 de julho de 1955. E a última anotação é do dia 1º de janeiro de 1960. Primeira coisa que você precisa saber, principalmente quem não leu a obra. No livro não estão lá todos os dias do ano de 55. Tipo assim, dia 15, 16, 17, 19. Não, são datas alternadas. E a gente vai ver também que há um período em que a Carolina para de fazer as anotações. Para quem não conhece a história da Carolina, eu vou deixar aqui um vídeo no canal. É uma pequena biografia dela que eu fiz para uma apresentação na escola. Ficou bem engraçadinho, bem bonitinho. Então eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho legal compartilhar para vocês conhecerem bem a história da Carolina. Mas para quem não conhece, rapidamente, ela é uma senhora que saiu de Minas Gerais e foi morar em São Paulo, na favela do Canindé. Essa favela hoje não existe mais, ok? E a Carolina, ela catava recicláveis, eu vou usar essa palavra. Na realidade, ela diz que ela pega na rua tudo que pode ser transformado em dinheiro. Papel, lata, madeira, enfim. Né? E no meio das coisas que ela encontrava na rua, ela acabava encontrando cadernos. Sabe, caderno de aluno, com anotações e tudo. Muito difícil a gente usar um caderno até o final. Então, ela encontrava esses cadernos, ela arrancava as páginas escritas e deixava as páginas em branco para ela poder fazer as anotações do dia a dia dela na favela, o dia a dia dela nas ruas de São Paulo. Aqui nós temos a primeira anotação que diz: aniversário de minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Depois ela vai dizer que ela não conseguiu comprar porque não tinha dinheiro. Ela acabou encontrando sapatos usados, ela deu uma remendada ali e tal, e acabou entregando, esse presente para a Vera. E o último registro, levantei às 5 horas e fui carregar água. Bem, a questão da água é um dos temas recorrentes do livro. Ela diz que sempre acorda muito cedo
porque não tem saneamento básico na favela. Existe uma bica, vamos usar essa palavra, né? E a fila para pegar água é muito grande. Então, quanto mais cedo ela levanta, menos gente na fila. Por isso ela acorda tão cedo e logo depois ela sai para fazer as suas necessidades, o seu corre, né? Como se diz hoje em dia. Tudo bem? Observação importante. A obra da Carolina, por ser escrita em forma de diário, obviamente, é organizada por datas. Na nossa tela não é assim. Na nossa tela, nós vamos apresentar as coisas para você por temas. Por temas. Nessa tela, por exemplo, o nome da obra, ou seja, por que o livro tem o nome Quarto de Despejo, ok? Pensa no seguinte, quando a Carolina faz a anotação sobre o dia X, ela faz um monte de anotações diferentes sobre assuntos diferentes relacionados ao dia X. A mesma coisa acontece no dia Y, a mesma coisa acontece no dia G, no dia H e por aí vai, tá certo? E logicamente, como o dia a dia dela é repetitivo, os temas acabam sendo repetitivos também. Então a gente vai apresentar apenas os temas, ou melhor, vamos apresentar os temas, e não vamos apresentar toda vez, por exemplo, que ela explica porque que o livro tem esse nome, senão vai ficar muito cansativo para todo mundo, tá certo? A primeira anotação que você tem na tela é de uma data, a segunda anotação é de outra data. Professor, os caras vão perguntar para mim que dia que ela escreveu tal coisa? Óbvio que não, né? Então, por que o livro tem esse nome? Vamos para a primeira anotação. Às 8h30 da noite eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Meu amigo, uma pequena pausa aqui. É bastante crua a descrição feita pela Carolina de Jesus, tá certo? Tem gente que diz que não existe miséria, não existe fome, não existe desigualdade social, não existe preconceito. Existe sim. Ela morava na favela. Ela estava lá na favela, então ela sabe o que ela está falando. Segunda linha, sigam conosco. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora do uso, digno de estar num quarto de despejo. Essa expressão quarto de despejo a gente quase não usa mais. Ela é muito simples. Todo mundo tem na casa da gente um espaço em que se guardam coisas que a gente não usa, né? Ou coisas que estão esperando lá para ter alguma destinação. Isso é um quarto de despejo. É aquele quarto que quando chega uma visita, você não apresenta para a visita, sabe como? Você chega, não, essa porta que eu não vou abrir, tá? É isso que é o quarto de despejo. Então, na concepção da Carolina, é como se fosse um espaço que as pessoas não deveriam conhecer, né? Mais uma anotação. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal, onde jogam os lixos. Como dissemos, anotações bastante cruas. Agora vamos ver um pouco do cotidiano de Carolina e sua família, o cotidiano na favela. A Carolina tem 3 filhos. O primeiro nome você já viu lá no comecinho, a Vera Eunice. E ela tem ainda o José Carlos e o João José. O barraco está cheio de pernilongos, eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. Olha que coisa triste, pessoal. Outro comentário agora sobre um outro assunto, que nem eu te falei. Ela fala sobre vários assuntos, né, diferentes aí. Aqui na favela tem um quadro de futebol. O Rubro Negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público, mas já é conhecido pela polícia. As anotações do livro vão de 55 até 60. Nesse período, o Brasil foi campeão mundial de futebol. Bons tempos, né? Em 58. E nessa seleção de 58 tinha um meninozinho, o Edson, né? O Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por aí como Pelé, não sei se você já ouviu falar dele. Um menino de 17 anos, saído do interior de Minas Gerais, campeão do mundo de futebol. Vejam que coisa legal. E ela fala bastante sobre futebol. Mesmo porque
perto da favela do Canindé, existia, e existe até hoje, a favela não existe mais, mas existe o estádio do Canindé, que é o estádio da Portuguesa de Desportos. Se você é de São Paulo, provavelmente você conhece. E quem já foi para São Paulo, saindo aqui da nossa cidade, eu estou falando de Curitiba, né, para chegar lá em São Paulo, de via terrestre, você passa pelo estádio do Canindé. Vamos ver agora o mesmo assunto, vamos continuar no mesmo assunto. No parágrafo de cima, na anotação de cima, ela está falando de um cara chamado Zusa. Tá? Aliás, só deixa eu voltar um pouco que eu esqueci de falar de um assunto aqui, né? A polícia. Obviamente que a polícia vai aparecer bastante lá na favela, a gente vai ver mais anotações sobre isso. Ela está falando de um sujeito chamado Zusa, que era um pai de santo, e tinha lá um centro espírita que ajudava os moradores da favela, né? Mas a Carolina foi lá, ela não gostou, não foi muito com a cara desse tal de Zusa. E aí ela conta que no jornal do dia 26 de junho de 58 apareceu a manchete: Zusa, pai de santo em cana. Próxima anotação, lembra do estádio do Canindé que eu falei há pouco? Fiquei esperando a Portuguesa de Desportos soltar os foguetes, porque se eu deitasse antes, tinha que despertar com os foguetes. A Carolina fala que ela precisa deitar para descansar, para poder, né, dar conta da rotina dela de catar o material que ela precisava para revender e sustentar os seus filhos. E os favelados estão comentando o retorno dos jogadores, são os jogadores que foram campeões do mundo em 58. O caminhão do Corpo de Bombeiros ia passar ali em frente, certo? Um dos temas que mais aparece na obra é, claro, a relação entre a mãe, a Carolina, e os seus filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice. Tá bom? Ela tem esses 3 filhos, cada um desses filhos tem um pai diferente. Tudo bem? Carolina não é casada. A gente já vai falar mais a respeito disso. Então, e claro, aqui mescla com a temática do cotidiano, obviamente, né? Levantei, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Gente, a Carolina dá a entender que a vizinhança, principalmente as mulheres ali da favela, não gostavam da Carolina, tinham inveja da Carolina, tá? Já já detalhes, já já informações. A gente vai lendo e comentando, a gente não gosta muito de dar spoiler não, tá? Beleza? Olha aqui, importante para quem vai fazer vestibular. Todo mundo sabe que a Carolina catava material na rua, mas tem essa observaçãozinha que passa batido, principalmente quando o aluno lê o texto rápido, uma vez só. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens. Permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. A Carolina, ela se sente em falta no sentido de que ela não para em casa. Então ela acha que poderia estar mais tempo em casa, mas ela não tem como, né, gente? Ela precisa sair para garantir o sustento da família. E aqui a observação de que a filha dela não gostava de andar descalço. Lembra lá da primeira anotação? Que era aniversário da filha e ela queria dar um par de sapatos para a menina? Tá entendendo por quê? Olha só que anotação triste e bonita ao mesmo tempo. Aqui é o filho dela falando. Sabe, mamãe, quando a morte chegar, vou pedir para ela deixar nós crescer, depois ela leva a senhora. Para tranquilizá-los, eu disse que não ia morrer mais. Ficaram alegres e foram brincar. Gente, no meio das anotações cruas da Carolina, a gente acaba encontrando momentos de lirismo, momentos, claro, de muita tristeza, momentos de revolta, né? É um texto que a gente precisa ler com calma, com carinho, né? Eu sempre digo que leituras obrigatórias de vestibular muitas vezes são mal aproveitadas pelos alunos, porque a impressão que dá é que a maioria dos alunos quer apenas se livrar da leitura. Não é o caso desse livro. Esse livro não é para a gente se livrar de nada. Isso aqui é um tapa na cara
da sociedade. Vamos para mais anotações da dona Carolina? A implicância dos vizinhos que mencionamos há pouco. Olha a dona Rosa, uma vizinha lá, né? A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança? Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Pensa numa vizinhança sossegada. Eita, isso não existe lá na favela do Canindé, tá bom? Pessoal, a palavra barracão para a nossa geração, né, ela é meio estranha. Hoje, barracão é sinônimo de barraco. É a mesma coisa. Barracão e barraco é a mesma coisa. Tudo bem? Mais uma vizinha reclamando dos filhos da Carolina. Agora é a dona Silvia. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos, que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Opa, apertei aqui sem querer querendo. Deixa eu voltar aqui. Peraí, que deu uma travadinha, agora sim. Não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso, com juízo. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas, as vizinhas, vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Reparem aqui na preocupação que a Carolina tem em relação às crianças que vivem na favela. Essa preocupação não se restringe aos filhos dela, mas também às outras crianças, né? Ela vai manifestar essa preocupação em outros momentos na obra. Veja, a Carolina diz que todas as vizinhas implicam comigo, dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo. Então vocês estão vendo aí por que motivo a Carolina é odiada pela vizinhança, tá? Ó, no parágrafo de baixo, a Carolina está contando que ela chegou na favela, ela tinha terminado a correria dela do dia, e estava sendo feita a filmagem pela Vera Cruz, que era uma empresa cinematográfica famosa e importante do Brasil. A Vera Cruz estava fazendo a filmagem de um filme, eu sei que é uma redundância, chamado O Promessinha. Na verdade, o filme não foi veiculado com esse nome, mas sim com o nome de Cidade Ameaçada. Mas independentemente disso, a locação das filmagens foi a favela do Canindé, onde ela morava. E aí a Carolina ficou lá assistindo a filmagem e os vizinhos chegaram para tirar sarro dela e disseram: olha Elizabeth Taylor. E ela diz: vão criticar o diabo. Bom, pobreza e miséria na favela. Talvez esses dois temas aí aparecem de monte no livro, tá? A primeira anotação, ela é bastante séria, né? Bastante contundente. Ela diz: percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condoí-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas, né, pobres. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não tenha mais ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Então, como dissemos, no meio das anotações da Carolina, a gente tem algumas reflexões bastante relevantes, principalmente para efeitos de vestibular. Na anotação seguinte, ela comenta que as misérias são reais, e depois ela diz que, mesmo catando tudo que se pode vender, a miséria continua firme ao lado dela. Tá certo? Pessoal, nosso projeto Por Dentro do Texto é assim mesmo, a gente vai lendo, vai comentando. Se você sentir necessidade de parar o vídeo para fazer as suas anotações, faça isso, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Conosco não tem enrosco, tudo bem? E agora, um tema importante.
relacionamentos afetivos da dona Carolina. Lembre-se que a Carolina tem 3 filhos com 3 homens diferentes, mas ela não é casada. E agora ela fala do senhor Manuel, ele chegou, veio ver se eu melhorei, fiquei contente com a visita. Pessoal, o seu Manuel, ele é um comerciante que mora ali na região do Canindé. A gente não sabe muito bem qual é o tipo de comércio que ele tem, mas ele ajuda bastante a dona Carolina, inclusive com dinheiro. E parece que ele realmente gosta dela, tá certo? Olha a anotação de baixo. A vizinha Fernanda veio e perguntou-me se eu sei onde está o cigano. É a mesma coisa que era perguntar onde está o vento. Gente, o cigano é um outro cara que tá de olho na Carolina, e a impressão que dá, gente, eu não tô afirmando, pelo amor de Deus, a impressão que dá é que ela gosta mais do cigano do que do seu Manuel. E o seu Manuel, lógico, ele não é besta. Então, o senhor Manuel, olha aí, disse-me que o cigano faz muito bem em seduzir as mocinhas de 14 anos. Elas dão confiança. Amados, esse comentário parece um comentário de caráter machista, mas a gente pode dizer, de repente, que é mentira também. É aquela história, o seu Manuel está fazendo esse comentário para Carolina no intuito de se livrar do cigano. Né? Ele quer se livrar da concorrência, quer ficar com a Carolina para ele, óbvio, né? Olha aí, não casei e não estou descontente. Os que preferiam-me eram soeses, ou seja, eram pessoas de má índole, de mau caráter, e as condições que eles me impunham eram horríveis. A segunda anotação é uma anotação em que a Carolina diz que não quer saber de homens, que ela já está velha, mas esse é um momento de solidariedade total ao senhor Manuel. O senhor Manuel estava ali no barraco da Carolina, olhando para ela, querendo passar a noite com ela, só love, manja. Olha aí, nossos olhares se encontraram e eu, Carolina, lhe disse: vê se não volta mais aqui. Ah, Carolina, poxa vida, que dozinho do seu Manuel. Mas olha a anotação de baixo. Vamos fazer, né, o registro. Ela conta que dormiu com seu Manuel e a noite foi deliciosa. Grande seu Manuel. Ah, aí é bonito, hein? Gente, a gente tá brincando aqui e tal, mas só para salientar que a Carolina, apesar de ter 2 homens aí a fim dela, ela não vai ficar com nenhum dos 2, tá? De novo, ela comenta aqui que ela nunca teve sorte com homens. Ela diz que os homens, ela não amou ninguém, né? E ela diz que os homens deixaram apenas filhos para que ela criasse. E na notação de baixo, o Raimundo, quem é o Raimundo? O Raimundo é o cigano. É o nome do cigano. O Raimundo disse-me que vai embora para sua casa e que se um dia a favela acabar, para eu procurá-lo. Fez o mesmo convite a Rosalina. Eu não apreciei, não. Foi egoísmo, foi ciúme. Então ela ficou com ciúme da vizinha. Com razão também, né? Ô, cigano, aí também fica difícil de defender desse jeito, rapaz, né? Enfim. Solidariedade, ou falta de solidariedade. Tema importante para quem está se preparando para o vestibular, né? Alguns vizinhos, algumas entidades, algumas instituições ali ajudavam o pessoal da favela. Um desses lugares era o Centro Espírita, certo? Beleza? Lembra lá do Centro Espírita? Já apareceu aqui, né, no nosso vídeo. Então ela disse que foi lá, ganhou 2 quilos de arroz, bacana, né? Lá na igreja, a igreja da vizinhança, ela ganhou 2 quilos de macarrão, tá? Pessoal, para quem ganha muito pouco, isso é muito. E ela tem 3 filhos e com ela são 4 pessoas numa casa. Tenta imaginar hoje quanto ganha um catador de recicláveis. Aqui em Curitiba tem muitos catadores de recicláveis, né? Mas será que eles ganham muito bem por dia? Quanto será que ganha um catador de reciclável? R$10 por dia? Será que chega a R$10? A gente está no ano de 2024. Você anda, para ganhar 10 por dia. Pense, né?
Ela conta ali que ganhou umas tábuas de uma vizinha, né? Beleza. A última anotação fala de um porco, tá? A Carolina comprou um porco, um animalzinho mesmo, um porco, colocou lá no quintal para engordar o porco, certo? E aí, quando ela resolveu matar o porco, olha aí, as mulheres surgiram, a vizinhança, né? Surgiram dizendo que queriam um pedaço do porco. Eu não vou vender nem dar. Eu engordei esse porco para os meus filhos. Olha só que situação, né? Teve um vizinho que foi lá matar o porco, ela deu parte lá da carne, ou a banha, não lembro bem agora, para esse vizinho, mas ela não quis e não dividiu de fato com as vizinhas, que também, vamos falar a verdade, né? Mais atrapalha do que ajuda essa vizinhança. A fome. Pessoal, a Vera Eunice, filha da Carolina, está viva. Ela tem muitas entrevistas na internet, procura lá. Eu sugiro, caso você esteja se preparando para o vestibular, pesquisa aí a entrevista que ela deu para o Pedro Bial. É bastante objetiva e bastante simples para a gente entender um pouco da realidade da família da Carolina. E a fome, claro, é o principal problema enfrentado pela família. Se você nunca passou fome na vida, agradeça a Deus todos os dias, porque tem gente que passa fome de verdade. Ela diz assim: como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Perto da favela tinha um frigorífico. E o frigorífico jogava ossos lá vamos dizer, no quintal do frigorífico. E os vizinhos iam lá catar esses ossos para colocar na comida, para dar um gostinho de carne na comida, gente. E há um momento em que a galera do frigorífico joga creolina no lixo. Se você não sabe o que é creolina, pesquisa aí na internet, você vai saber direitinho o que é. Quem é mais das antigas, tipo eu, sabe bem o que é creolina, né? As mães, né, as famílias usavam muito para... Estão fazendo uma obra aqui no andar de cima, não sei se está saindo o som aí para você, mas o pessoal jogava creolina, é um desinfetante extremamente poderoso e extremamente fedorento também, né? E aí uma anotação fatal: nós já estamos predestinados a morrer de fome. Nós quem? Nós, os pobres, os favelados. Vamos adiante, pessoal. Dinheiro. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até as 11h30. Quando cheguei em casa era 24 horas. Certo? Então, essa luta incessante por dinheiro, ela é literalmente diária. No segundo trecho, ela está falando que seu Manuel ajudou ela com grana. Lembra que a gente comentou, né, que ele ajudava ela? Inclusive, às vezes, a Carolina ia vender coisas para o seu Manuel. Eu vou chutar aqui um valor, tá? Vamos supor que deveria dar 5 cruzeiros, o seu Manuel dava 7, sabe? Para ajudar a Carolina. Cruzeiro era a moeda da época lá, tá bom? Esse trecho de baixo, ele parece descontextualizado, então eu tenho que te explicar. Veja bem, ela encontrou um cara na rua e esse cara começou a dar em cima dela, dando a entender que queria casar com ela, ficar com ela, passar a noite com ela, tá? E olha o que o miserável do cara, né, o tal do machismo, né, heterotop, tóxico, né, existe em todas as camadas sociais, pessoal. Olha o que infeliz diz para ela: se a senhora quiser ficar comigo, eu peço esmolas e te sustento. É de dinheiro que as mulheres gostam e dinheiro eu arranjo para você. Que coisa horrorosa, né, pessoal? Que coisa horrível. Claro que ela não vai ficar com esse cidadão, entendeu? Foi receber o dinheiro da Vera, que fila, eu recebi o grande dinheiro, 250 cruzeiros. Aqui uma informação. A Vera Eunice, ela tem um pai, obviamente, que não mora, né, não é casado com a Carolina, mas é um cara rico. E esse cara paga uma pensão. Eu não sei se a palavra da época era pensão, porque não é essa palavra que aparece no livro. Não existe a palavra no livro.
Mas o que a gente sabe é que mensalmente a Carolina vai até o banco para receber dinheiro. Só não estranho o negócio da fila, porque hoje em dia a galera usa Pix, transferência, praticamente quase ninguém mais vai ao banco. Mas naquele tempo não, cara, você tinha que ir até o banco, ficar parado lá para tirar dinheiro e tal. E ela diz que é 250 cruzeiros. Gente, eu não sei como é que é a conversão da moeda daquele tempo para cá, tá? Mas digamos assim, que em média a Carolina ganha em torno de 3 a 5 cruzeiros por dia. Então 250 não é um valor tão ruim, tão baixo em relação ao que ela ganha catando coisas. Mas olha o que ela diz aqui embaixo. Ó. O pai da Vera é rico. Poderia ajudar-me um pouco. Ele pediu para não colocar o nome no diário. Podia reconhecer meu silêncio. Veja, aqui tem uma informação que eu preciso explicar para quem não conhece a obra. Há um momento em que um jornalista, já vai aparecer o nome dele aqui, vai até a favela do Canindé fazer uma reportagem e os moradores da favela fazem um comentário. Olha, aqui tem uma senhora que faz anotações sobre o dia a dia da favela e tal. E é assim que esse jornalista conhece a Carolina. Ele fica impressionado com as anotações que a Carolina faz e promete transformar essas anotações no livro, e de fato isso aconteceu. E muitas anotações que ela faz já são sob posse dessa informação, de que as anotações dela vão se transformar em livro. E ela não conta como, mas ela mantém contato com o pai da Carolina, ou com o pai da Vera. Tá? A Carolina mantém contato com o pai da Vera e aí tá dizendo que o pai pediu para que o nome dele não fosse colocado no diário, como de fato não foi, certo? E mais um comentário: o dinheiro deveria ter mais valor que os gêneros, entenda aqui os alimentos. E no entretanto os gêneros têm mais valor que o dinheiro. Ou seja, tá falando ali do preço, né, dos produtos, principalmente alimentos, né, que sobem bastante. Sábado, dia em que eu quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para o sábado e o domingo. Gente, no sábado não tem quase nada para ela catar na rua, porque tem menos movimento nas ruas. Era uma época em que no final de semana quase ninguém trabalhava no sábado e no domingo ninguém trabalhava. Hoje, claro, as coisas mudaram muito, né? Mas naquele tempo não era assim, então quase não tem o que ela catar na rua, por isso ela fica, né, meio desesperada ali. E na segunda-feira é diferente. Tem muita coisa para ela catar na rua. Por isso que ela fica feliz. Certo? Brigas na favela. Olha só. Tem muita briga, muita briga. Primeiro comentário. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia, já falamos dela aqui, e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. Que coisa, não? Mais um pedacinho. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Tem uma observação aí que eu coloquei, a palavra nortista, que é o seguinte. Nortista era o nome que o pessoal da favela dava para os nordestinos. Tá? Muitos nordestinos chegando a São Paulo e tal, iam morar na favela. E os nordestinos não era muito de conversar, não, cara. Os nordestinos já partiam pra briga, já pegava lá a peixeira, já queria sair na bordoada, tá? Então ela fala que os nortistas eram mais esquentados, digamos assim, né? Na hora de resolver esses problemas. O alcoolismo, outro tema importante na obra. Primeira anotação, falando de Maria José, mais conhecida por Zefa, é uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. O negócio do rádio a gente já vai falar. A outra informação, os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José disse: mamãe, quando eu crescer eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz uma casa de tijolo. E de fato, a Carolina não gosta de álcool, as crianças não estão, né, também não gostam. E em contrapartida, na vizinhança, a galera bebe bastante. E a gente sabe que, infelizmente, o álcool é responsável, o álcool em excesso, claro, é responsável por muitas das desgraças que acontecem por aí.
né? Eu não curto beber, mas tem gente que gosta, e se você bebe, né, um pouquinho ali para curtir, é uma coisa. Agora, se você bebe em excesso, aí já complica, né? Vamos para o rádio. Claro, o aparelho rádio, o receptor de rádio. Não esqueçam, estamos na década de 50. Ter um rádio era uma coisa chique, bonita demais, né? E ela ganhou um rádio, ela tem um rádio em casa, ó. Liguei o rádio para ouvir o drama. Pausa. Drama, gente, é radionovela, tá? Série, você que é mais novo, série, né? Sabe então, novela de televisão, série. A radionovela é a novela, mas só com voz. E fazia muito sucesso, as radionovelas faziam muitos sucessos na década de 50. Olha a observação de baixo, a dona Adelaide veio trazer a minha blusa de lã e ficou admirada vendo o senhor Manuel dentro de casa. Ela ficou horrorizada porque eu durmo com ele. Ela me olhou com repugnância quando eu disse que ele vai me dar uma máquina de costura e um rádio. Lembra que as vizinhas diziam que ela sabia seduzir os homens e tal, né? Tá aí, mais uma prova dessa situação, tá bom? E de novo a questão do rádio aqui. Gente, os vizinhos queriam o rádio emprestado, tá? Dela, e ela não emprestava o rádio, cara. Ela não emprestava, não. Ó, ela disse aqui que também ouvia programas de tango no rádio. Aqui em Curitiba eu nunca ouvi falar em programas de tango, certo? Então talvez lá em São Paulo o tango fizesse muito sucesso na década de 50 no rádio, uma programação específica para tocar tango. Tango é um tipo de música, tudo bem? Olha a anotação de baixo. Hoje eu estou estreando um rádio. Toquei o rádio até as 12. Ouvi os programas de tango. O Orlando ligou a luz. Agora tenho de pagar 75 cruzeiros por mês porque ele cobra 25 por bico. Bom, o Orlando é um cara que tem lá na favela. Ele é identificado como uma espécie de cobrador. A gente não entende direito como assim que ele é o cobrador, tá? Mas ele cobra por algumas coisas. A gente não sabe muito bem se ele é o dono da favela ou trabalha para o dono, se é que tem dono na favela. Que hoje, uma coisa importante, pessoal. Hoje, infelizmente, as favelas têm uma espécie de dono, um grupo que manda na favela, né? Naquele tempo, né, hoje também, claro, temos a questão do tráfico, dependendo do lugar, as milícias e tal. Mas naquele tempo não era assim. Embora pareça que tem um dono lá. Quando ela diz que o Orlando cobra 25 por bico e ela tem que pagar 75 por mês, a gente não entende se esse bico é um gato de luz ou é uma tomada que ele instala, né? Eu acho que é por tomada, mas eu acho, né? Eu não tenho certeza, tá bom? Então é como se tivessem 3 tomadas na casa, 25 cada uma, 75 conto, né? Bom, rádio patrulha. Talvez você, meu jovem, não conheça essa expressão, por isso tem uma imagem aí. Nós estamos por dentro do texto, mas de vez em quando temos por dentro da imagem. Essa é uma rádio patrulha, uma viatura da polícia. Tá? Era assim que as viaturas eram chamadas naquele tempo, porque tinha um rádio comunicador e patrulha porque fazia vigilância. Tá? Por isso, então, a rádio patrulha. Vamos continuando, pessoal. O desejo de sair da favela. Carolina, ela tem essa vontade, ela não quer mais viver na favela, e quando ela tem a possibilidade de suas anotações se transformarem em livro, ela fica, evidentemente, muito mais esperançosa. Olha a última anotação que temos aqui nesta tela. Eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Na vida real ela consegue isso, tá? Depois você pesquisa a vida real dela por aí para saber e tal. Mas no livro não tem. A gente não tem ela saindo da favela. Não há a anotação a respeito disso. Tudo bem? Carolina chegou a gravar um disco, pessoal. Ela chegou a gravar um disco. Ela fazia versinhos. Tá certo? E alguns desses versinhos aparecem na obra Quarto de Despejo.
Especificamente o vestibular da Universidade Federal do Paraná fez uma questão abordando esse tema. Muita gente ficou no veneno, porque tem tanta coisa bacana para cobrar, e a Federal resolveu lembrar exatamente da questão dos poemas que ela fez. Claro, tá lá no livro, pode ser cobrado, mas, né, sabe como é que é? Aluno, né, vestibulando, né, bicho? Então aqui tem uns versinhos aí, ó. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados, traz um letreiro nas costas dizendo onde é empregado. Ela tá falando daquelas camisetas que existe até hoje, né? Mostrando lá o nome da empresa que trabalha, telefone, tá? É isso. Aqui ela tá falando aqui de uma canção. Ela tem um disco de sambas, tá, pessoal? Olha a canção. Te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava, você não acreditou. Temos mais? Temos mais. Olha aqui. Isto me faz lembrar esta quadrinha, 4 versos, que o Rock fez, um vizinho, e deu-me para eu incluir no meu repertório poético e dizer que é minha quadrinha. Político, quando o candidato promete que dá aumento e o povo vê que de fato aumenta o seu sofrimento. Tô rindo para não chorar, tá? Embaixo, lembra que ela tem o filho João José? Eu mandei o João levar um bilhete no Circo Irmãos Melo pedindo se aceitavam-me para cantar, porque ela cantava. A gente não sabe o que aconteceu, né? Não temos a resposta desse bilhete, eu acho que não aconteceu nada. Certo? Claro, políticos na favela. Esse ano é ano de eleição, né, pessoal? 2024. E geralmente quando você tem, né, ano de eleição, você tem aquela triste realidade dos políticos aparecendo na favela, né? Não é de ontem nem de anteontem que isso existe, isso já existe há muito tempo. Olha o que ela fala. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Olha aqui embaixo. Quem nos protege é o povo e os vicentinos, da igreja lá perto da favela do Canindé. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. Então, resumindo, os políticos não ajudam a favela em nada. É o próprio povo que protege o povo. Guarde isso. É o próprio povo que protege o próprio povo. Sábias palavras de Carolina Maria de Jesus. Carolina, apesar de humilde, tem consciência política, né? Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil à época, ele está dizendo que a voz do Juscelino é bonita, ele ouvia pelo rádio, né? Tá falando que de 4 em 4 anos os políticos mudam e não solucionam a fome. E agora, olha essa última anotação aí, ó. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Pessoal, Jânio Quadros, prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros, governador de São Paulo, e Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil à época. Tá? Temos mais? Temos mais. Olha essa primeira frase aí. Ó. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. Destaque. E olha versinhos aí. Tenho nojo, tenho pavor do dinheiro de alumínio. O dinheiro sem valor, o dinheiro do Juscelino. O dinheiro de alumínio são moedas, tá? São moedas da época. Beleza? Procura lá na internet que você vai achar. Digita lá, Cruzeiro ou um Cruzeiro 1960. Aí você vai encontrar a moedinha que ela está dizendo que, segundo ela, não tem valor, né? Ou seja, não dá para comprar nada. Olha aí, tema fatal, um tema fatal. Quem já foi meu aluno já escutou eu falar isso várias e várias vezes. Metalinguagem. A maioria dos alunos detesta esse assunto, só que o vestibular adora, ama de paixão. Metalinguagem é quando a linguagem fala da própria linguagem, ou o livro fala do próprio livro. Olha só, vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa e tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Tá? Gente, claro que ela tá aí meio que dando uma ameaçada na vizinhança. Parece que a Carolina era meio osso duro de ruê também, pessoal, né?
Tem uma personalidade forte, Carolina. Olha aí, ó, quem escreve gosta de coisas bonitas, eu só encontro tristezas e lamentos. As horas que eu sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários, ou seja, quando ela está criando. No caso, provavelmente ela está falando aí dos livros que ela leu, ou lia, porque ela também catava livros nas ruas e lia. Ela tinha uma pequena biblioteca na casa dela. E quando ela está compondo as canções. E olha só a vizinhança aí. Dona Carolina, eu estou nesse livro, deixa eu ver. Não, quem vai ler isso é o senhor Aldário Dantas, que vai publicá-lo. Esse é o nome do jornalista que descobriu Carolina Maria de Jesus e, de fato, transformou as anotações dela em livro. Tá bom? Atenção agora para esse trecho. Aqui nós temos uma data propositalmente colocada. Ela diz assim: 2 de maio de 1958. Eu não sou indolente, eu não sou preguiçosa. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Essa anotação entre parênteses fui eu que coloquei, tá? Isso não está escrito no livro. Existe uma lacuna, um vazio entre os anos de 55 e 58. Certo? Então ela começou em 55 e retomou só em 58. E ela disse que achava que as anotações dela não tinham valor até o Aldário Dantas descobrir essas anotações. Tá bom? Determinismo, teoria do final do século XIX, que diz que o homem é produto do meio. Temos essa visão determinista em algumas situações do livro. Olha o que ela diz. Às vezes mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início são educadas, amáveis, dias depois usam o calão, o palavrão. São soezes, desprezíveis, né, e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Tudo bem aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida, deixem aí seus comentários, suas dúvidas, suas anotações, suas considerações nos comentários, certo? Vamos tomar uma aguinha aqui, né? Vamos tomar uma aguinha para molhar as palavras. Vamos continuar aqui com a nossa análise do quarto de despejo. Deixa eu explicar uma coisa. A Carolina usa a palavra pornografia em alguns momentos, mas não é pornografia no sentido que a gente conhece hoje. Pornografia aqui é sinônimo de assuntos com conotação sexual. Isso que ela... É nesse sentido que ela usa a palavra. O primeiro trecho tá falando de um cara que estava querendo dar um pega na Carolina, entendeu? Desculpa o vocabulário, tá, pessoal? Mas tá querendo se envolver com a Carolina sexualmente. E ele começa a reclamar que as mulheres não estão querendo se envolver com ele. E aí esse cara disse que a vida está muito cara, que até as mulheres estão caras, que quando ele quer dar uma F, as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo. Fingi que não ouvi porque eu não falo pornografia, saí sem agradecê-lo. Viu o que eu falei para você? Né? Então são assuntos de conotação sexual. Um vizinho, né? O Adalberto veio procurar roupas, não lhe atendi porque ele está ficando muito confiado. Ontem falou pornografia perto da Vera, a filha dela, né? Tem 5 anos, gente. E está aborrecendo-me. Olha esse comentário aqui de baixo. Falamos do JP que quer amaziar-se com a sua filha. É isso que você está lendo, meu amigo. O que é amaziar, professor? Amaziar é o cara que quer viver com a outra mulher sem ser casado. Esse tal de JP quer se envolver sexualmente com a própria filha. E olha só, ele mostra para a filha e convida. Vem, minha filha, dá pro seu papaizinho. Eu sei que você está chocado, eu também estou. Todos estamos. Mas é uma anotação nua e crua da dona Carolina. Claro, preconceito, óbvio. Esse tema vai aparecer, não tem jeito. Lembra que Carolina é uma senhora negra. Sentei ao sol para escrever a filha da Silvia, já falamos dela várias vezes, uma menina de 6 anos. Passava e dizia: está escrevendo, negra fedida? A mãe ouvia e não repreendia.
São as mães que instigam. Eu tenho uma professora que trabalhou comigo, a senhora Edicleusa, um grande abraço para ela. Ela sempre dizia, em relação aos filhos e às mães, a fruta não cai longe do pé. Ou seja, o filho vai reproduzir um comportamento da mãe. Os vizinhos de alvenaria olham os favelados com repugnância, com nojo. Percebo seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro que tem nojo da pobreza. Gente, não é de hoje que rico tem nojo de pobre, né? Infelizmente, alguns anos, né, de alguns poucos anos para cá, isso voltou a ficar muito visível na sociedade, certo? Aqui no Brasil. E um outro assunto abordado pela Carolina, entre os vários assuntos que ela trata, são as datas comemorativas. Dia das Mães, o céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. Mais uma anotação: hoje amanheceu chovendo, é um dia muito simpático para mim. É o dia da abolição, um dia que comemoramos a libertação dos escravos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final desse vídeo, por dentro do texto, Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Se você gostou do nosso vídeo, indique para as pessoas que gostam de estudar. É para isso que existe o projeto Por Dentro do Texto. Muito obrigado, boas leituras e até a próxima.